Muito bem, pessoal. Nós hoje, então, vamos conversar sobre as anemias do grupo dos defeitos da molécula de hemoglobina, então, o grande termo de hemoglobinopatias. Primeiramente, conversando sobre hemoglobina, a hemoglobina é a principal proteína presente nas hemácias, é a principal proteína das hemácias. Ela é constituída, então, por duas partes, por um grupo prostético M e a fração globínica, as cadeias polipeptídicas. A porção das cadeias polipeptídicas, elas são quatro cadeias polipeptídicas, aqui elas estão representadas uma de cada cor, mas na verdade elas são dímeros, elas são elencadas duas a duas, a gente vai ver que no indivíduo adulto, na hemoglobina A, existem duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Então, são dois dímeros, é um tetrâmero composto por dois dímeros. Aqui representado, então, algo extremamente básico da síntese proteica, nós temos uma sequência de aminoácidos, na sua sequência, na sua estrutura primária, e aí nós temos a formação final da molécula da proteína. Então, a estrutura primária ocorre, então, o início, né, da formatação e do enovelamento desses aminoácidos, a estrutura secundária, a estrutura terciária e a estrutura quaternária. É importante nós lembrarmos que a proteína, qualquer proteína, ela vai ter a sua função somente na sua estrutura quaternária. E como se dá essa estrutura quaternária? De acordo com a sequência de aminoácidos que nós temos, de acordo com a carga elétrica positiva, negativa ou neutra, é que nós teremos o enovelamento, a dobradura desta molécula e a formação da estrutura quaternária, que é efetivamente que tem função. Na formação da hemoglobina, nós temos, então, a regulação da expressão gênica. Nós vamos ver que do período embrionário, do período intrauterino, fetal e após o nascimento, existe um movimento e existe uma mudança no tipo de hemoglobina presente em cada uma das fases do nosso indivíduo. Então, logo após a fecundação, praticamente nos 2 primeiros meses de vida, nós temos o que nós chamamos de hemoglobinas embrionárias, como a Gower-1, a Portland-1, a Gower-2. Essas hemoglobinas são extremamente primitivas, mas vejam que elas já são tetrâmeros, elas já são dímeros, né? Já tem essas cadeias polipeptídicas, e é importante ressaltar que nesta fase já são importantes, apesar de primitivas, mas já existe uma necessidade de transporte de oxigênio, de se levar oxigênio para os diversos tecidos que estão começando a sua formação. Durante todo o período embrionário, a hemoglobina predominante, vejam que ela não é a única, a gente já vai ver a ontogenia dessas hemoglobinas, a formação, mas durante praticamente toda a fase intrauterina, do segundo mês, basicamente, até o 7º mês, a principal hemoglobina presente é a hemoglobina fetal, alfa-2, gama-2. Também a gente vai conversar sobre a importância desta hemoglobina no período intrauterino. E após o nascimento, a principal hemoglobina presente no indivíduo após o nascimento e na fase adulta é a hemoglobina A, que é constituída por duas cadeias alfas e duas cadeias beta, alfa-2 e beta-2. Também tem resíduos de hemoglobina A2 e um pouquinho de hemoglobina fetal, nós já falamos sobre isso. Muito bem, como se dá, né? Vamos parar um pouquinho nesse slide para nós entendermos como se dá a formação dessas diferentes hemoglobinas ao longo do desenvolvimento do indivíduo, né? Então, aqui no eixo do X, nós temos os períodos de intrauterino até o momento do nascimento e após o nascimento, né? Então, a gente está falando da formação de cadeias polipeptídicas, nós precisamos, então, falar sobre o componente gênico para a formação dessas cadeias. Então, nós temos dois grandes cromossomos envolvidos na síntese proteica dessas cadeias, o cromossomo 16
e o cromossomo 11. Vamos olhar lá, então, quais são os genes envolvidos no cromossomo 16. Então, no cromossomo 16, olha lá, vamos correlacionar a corzinha verde. Nós temos, então, a síntese, né, um gene responsável pela produção dessas cadeias embrionárias, no caso zeta, e temos também dois genes envolvidos, representados pela cor vermelha, para a produção das cadeias alfa, isso no cromossomo 16. Quando olhamos o cromossomo 11, existem outros genes envolvidos, olha lá. Então, eu tenho, e respeitando, a gente já pode trazer essa ideia, respeitando a ordem em que esses componentes gênicos estarão ativados. Então, preto, azul e depois amarelinho e rachurado, eu tenho, primeiro, genes envolvidos na produção de hemoglobinas primitivas, depois eu tenho a produção de cadeias delta e a produção de cadeias beta, né? Então, o que nós conversamos no slide anterior, período embrionário, praticamente do momento zero até o segundo mês de vida, vejam que nós temos, então, o acoplamento de cadeias zeta com esses genes envolvidos em outras formação de hemoglobinas embrionárias, e eu tenho a formação de Gauer, Portland, Gauer 1, Gauer 2. Praticamente no segundo mês, até o oitavo, sétimo, oitavo mês, olha lá quem aparece. Risco vermelho, na verdade, existe o início da produção da síntese de cadeias alfas, já logo após o período embrionário e durante todo o período intrauterino e após o nascimento. Então, vejam aqui que cadeias alfas, elas são importantes e necessárias de serem produzidas desde a fase intrauterina e depois do nascimento. Em azul, representado a formação, então, para a combinação com a hemoglobina fetal. Então, cadeias gama. Então, como eu falei para vocês, do segundo ao sétimo, oitavo mês, a principal hemoglobina que existe no bebê é a hemoglobina fetal, que é alfa 2, gama 2, representado aqui por vermelhinho e azulzinho, tá? No final da gestação, vejam ó, que as cadeias gama, elas param, né, elas declinam a sua produção de forma, né, bastante importante, e as cadeias gamas, elas vão ser substituídas pela produção e ativação da síntese de cadeias beta, para que o vermelho com o amarelo produzam alfa 2, beta 2, que nada mais é do que a hemoglobina A, que é a principal hemoglobina após o nascimento, tá? Então, bem marcado novamente, hemoglobinas embrionárias até o segundo mês de vida, durante praticamente todo o período intrauterino, a principal hemoglobina é alfa 2, gama 2, que é a hemoglobina fetal, aqui representada, e após o nascimento, cai a síntese de hemoglobina fetal e é substituída em plenitude pela produção de cadeias beta para produzir hemoglobina A, que é alfa 2, beta 2. Então, vejam que esse componente gênico, ele tem uma formação e uma regulação muito bem elaborada. Por quê? Porque no momento em que eu tenho fase embrionária, que eu tenho ativação de genes de produção de cadeias embrionárias, no caso, a produção de cadeia gama e cadeia beta, ela está inibida. Paro de produzir cadeias embrionárias, ativa a produção de cadeias gama. Paro de produzir cadeias gama e ativa a produção de cadeias beta e delta, certo? Com isso, então, nós temos essa tabela que mostra período embrionário, fase fetal intrauterina e indivíduo após o nascimento adulto, quais são as principais hemoglobinas presentes em cada uma dessas fases. Então, novamente, né, período hemoglobinas primitivas embrionárias, né, em diferentes concentrações, mas aqui começa a entrar bastante importância. Hemoglobina fetal, né, período intrauterino, síntese plena de hemoglobina fetal. Então, vejam que do segundo mês até um pouco antes do nascimento, olha lá o que o bebezinho tem. Ele tem uma grande quantidade de hemoglobina fetal, alfa 2, gama 2, né? Ele tem resíduos, resquícios de hemoglobina
A1 ou A0, hemoglobina A, que é a principal hemoglobina do adulto, e tem um pouquinho de hemoglobina A2, alfa 2, beta 2 e alfa 2, delta 2. Após o nascimento, observem que as hemoglobinas presentes no bebê e no adulto são exatamente as mesmas hemoglobinas que nós temos ali no período principal intrauterino, A, A2 e fetal. Mas o que que mudam? Mudam as quantidades. Se no intrauterino a principal hemoglobina presente era fetal, no indivíduo adulto, a principal hemoglobina presente é a hemoglobina A, ou A1 ou A0, todas elas são sinônimos, tá? Então, o indivíduo, depois do nascimento, né, a criança e o adulto, a gente tem por volta aí de uns 97, 96% de hemoglobina A. Nós temos resíduos de hemoglobina A2, na ordem de até 13,5%, e ainda fica uma parcela muito pequenininha, inferior a 1% de hemoglobina fetal. Então, se nós abrirmos uma hemácia de um indivíduo adulto, nós vamos encontrar esses três grupos de hemoglobinas dentro de uma hemácia normal. Voltando, né, para a gente já começar a discutir. Por que será que o bebê tem uma hemoglobina, né, na fase intrauterina? Por que que ele tem uma hemoglobina diferente do indivíduo adulto? Por que que a gente tem lá na fase intrauterina muita hemoglobina fetal e depois é substituída pela hemoglobina A? Tem um sentido. A hemoglobina fetal, ela tem maior afinidade pelo oxigênio. E a gente tem que pensar que no período embrionário, intraútero, existe uma baixa tensão de oxigênio, uma situação de hipóxia. Então, eu preciso de uma hemoglobina que tenha uma maior afinidade, na verdade, que ela se grude mais, que ela aproveite ao máximo o pouco oxigênio que existe dentro do sistema, e isso a hemoglobina fetal faz muito bem esse papel. Após o nascimento, e eu vou retornar aqui um slide para a gente reforçar, olha lá o que acontece, ó. Existe uma queda, uma diminuição gradativa da síntese de hemoglobina fetal e existe um aumento da síntese de hemoglobina A, certo? Só um pouquinho. Uhum. Então, a gente vai ver que o bebê nasce e a concentração de hemoglobina fetal vai caindo aproximadamente até os 6 meses. Então, é gradativa essa queda de fetal. E próximo a 1 ano de vida é que a gente tem esses resíduos, né? Deixa eu só. Próximo, então, depois dos 6 meses, 1 aninho de vida, é que efetivamente eu vou ter resíduos de hemoglobina fetal e uma plenitude de hemoglobina A, ok? Com isso, então, pessoal, a gente didaticamente pode conversar sobre as doenças na formação dessas moléculas de hemoglobina, principalmente envolvidas, então, na deficiência da síntese das cadeias polipeptídicas, que compõem, então, a estrutura das hemoglobinas. Nós temos três grandes grupos: as hemoglobinopatias quantitativas, as qualitativas e a persistência de hemoglobina fetal, persistência hereditária de hemoglobina fetal, né? Quem são cada uma delas, então? Quando a gente fala das hemoglobinopatias quantitativas, isso é um sinônimo de nós estarmos falando também no termo conhecido como as talassemias. O que que acontece nesse grupo? Eu tenho a formação de cadeias alfa e beta, não existe a formação de uma cadeia diferente, mas elas estão com problemas genéticos e a síntese, a quantidade dessas cadeias, elas podem estar prejudicadas. Então, existe uma deficiência na síntese das cadeias globínicas. São as cadeias que normalmente são produzidas, alfa, beta, gama, delta, mas a quantidade está sendo produzida em menor do que o necessário. Quando a gente fala nas qualitativas, a clássica é a anemia falciforme.
Então, existe uma alteração estrutural na cadeia globínica. Então, a gente vai ver que existe uma mutação e as cadeias que são formadas são cadeias mutantes. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. A persistência hereditária de hemoglobina fetal, ela é um grupo menos frequente no nosso meio, e a gente vai também, eu converso um pouquinho no final. Muito bem. Tanto as talassemias como as qualitativas, anemia falciforme, hemoglobina S, hemoglobina C, que a gente vai conversar, essa é a distribuição geográfica dos locais de maior incidência dessas mutações. Então, vejam, né, que em verde, rachurado em verde, a gente tem, deixa eu só mostrar aqui para vocês, não sei se aparece. A gente tem as regiões de maior incidência das talassemias. Então, olha lá, pega o sul da Europa e pega a Ásia, onde a gente tem os casos mais graves de talassemia. Aqui mostrando, então, Europa, África e Ásia, né? Não está representado o Brasil, mas aqui praticamente é a origem dessas mutações, e é onde a gente tem casos bastante graves. Quando a gente olha o pontilhado vermelho, é a hemoglobina S, da anemia falciforme, a zona escura preta, né, hemoglobina C, e alguma coisa de outras hemoglobinas, outras mutações existentes, tá? Mas só para chamar a atenção de vocês, então, hemoglobina S, C, altas incidências e essas mutações em regiões africanas. Temos aqui também no sul da Europa, tanto a importância das talassemias também como dessas hemoglobinopatias, e aqui na Ásia, muita talassemia, tá? Só para a gente depois trazer esses dados para como que o Brasil se coloca em relação a essas hemoglobinopatias. E aqui, então, representado exatamente isso, né? Com o movimento, com o tráfico de escravos, né, o grande contingente de escravos que nós recebemos da África, e se vocês olharem a África Central, as primeiras mutações aconteceram justamente na África, altas incidências de hemoglobina S e C, e esses escravos, então, que foram trazidos para o Brasil, para a América Central, América do Norte, Estados Unidos, eles acabaram, então, que trouxeram essas mutações, trouxeram principalmente a hemoglobina S, a hemoglobina C, para o continente americano. Também, não só o movimento, né, da vinda dos escravos, mas daí um pouco mais tarde nós tivemos outros movimentos, daí movimentos migratórios, com a vida, então, de portugueses, espanhóis, italianos, principalmente, desta região do Mediterrâneo, aonde a gente tem também altas incidências de talassemias, historicamente, o Brasil também. Então, nós recebemos hemoglobina S, anemia falciforme, pela vinda dos escravos e pelos movimentos migratórios, principalmente a entrada de italianos aqui, portugueses e espanhóis, nós recebemos, então, as mutações talassêmicas. E com isso, o Brasil se torna importante nessas doenças a nível de saúde pública. Então, alguns dados atualizados, então, até agora, 2024, uma consulta, então, desse banco em que estão todas as novas hemoglobinas descritas, elas são depositadas nesse site, né, do Globin. Então, até 2024, agora, já foram descritas 1.873 mutações, sejam elas estruturais, na ordem de 1.396, ou 508 que dão origem a alterações talassêmicas. Vejam que essas mutações, a grande maioria são mutações de ponto. Então, a troca de apenas um aminoácido é capaz de provocar uma mudança na estrutura, né, dessas hemoglobinas ou na capacidade de síntese dessas proteínas, causando, então, uma hemoglobinopatia. Quando nós falamos das hemoglobinas estruturais, as principais representantes são a hemoglobina S e C, e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, que vejam que as duas são mutações na posição 6 da cadeia beta, uma trocando ácido glutâmico por valina e a outra mudando, né, mutando ácido glutâmico por uma lisina, e a gente vai entender o que significa a substituição de um único aminoácido na posição 6. Vejam que a gente
acabou de dizer que tem 1.873, tem 1.396 hemoglobinas estruturais. A S e a C são as principais representantes. Conforme, historicamente, eles iam descobrindo novas hemoglobinas, eles iam dando as letras do alfabeto. Claro que 1.300, nós terminamos o alfabeto, e hoje, então, cada vez que é descrita uma nova hemoglobina, uma nova mutação qualitativa, essa hemoglobina ela vai receber o nome do local onde ela foi descoberta. Então, com isso, nós temos, né, hemoglobina Porto Alegre, hemoglobina Guaíba. Quem estudou muito foi o pessoal da genética, ali nos anos 70, 80. Eles foram, o grupo do professor Salzano, eles estudaram muitas hemoglobinas variantes e acabaram, então, não sintetizando, né? Mas eles acabaram descrevendo hemoglobinas descritas na nossa região, Guaíba, Porto Alegre, e assim nós temos uma lista grande de hemoglobinas variantes. Vamos começar conversando, então, sobre a clássica mais importante, que é a hemoglobina S. E aqui denominada não anemia falciforme, mas uma síndrome falciforme. Porque a gente vai ver, olha aqui embaixo, aqui, a hemoglobina S, ela pode estar com diferentes combinações. Eu vou passar o slide seguinte, só para... Então, olha lá, a herança, ela é mendeliana, né? Então, lembra que nós vimos lá na composição genética que nós temos dois cromossomos envolvidos na síntese dessas proteínas, então a gente tem que lembrar que a produção de cadeia beta, eu recebo uma cadeia beta do pai, uma cadeia beta da mãe. Então, eu tenho, então, no caso, né, o cromossomo, eu tenho dois cromossomos envolvidos, e eu posso ter, então, os pais, as duas situações. Um pai portador e uma mãe normal, então ele tem uma cadeia beta mutada e uma beta normal, e a mãe as duas cadeias betas normais, e eu posso ter ambos portadores. É uma herança mendeliana. Então, para que eu tenha um indivíduo afetado, eu tenho que ter recebido um gene beta alterado do pai e um gene beta alterado da mãe. Então, um casal em que os dois são heterozigotos, eles têm 25% de chances de ter um filho normal, sem nenhuma mutação, 50% de terem filhos portadores da hemoglobina variante e 25% de chance de ter um filho afetado, aonde ele recebeu um gene afetado, um gene beta do pai, um gene beta da mãe. Vou retornar aqui, por isso, então, essa representação por letras, síndromes falciformes, é sempre que existe a presença da hemoglobina S. Como eu tenho dois genes beta, um beta do pai e um beta da mãe, que eu recebo, eu posso ter um indivíduo SS, que daí sim, esse nós chamamos de anemia falciforme, é um indivíduo homozigoto, aonde ele recebeu um gene beta do pai e um gene beta da mãe. Ele pode ser o que nós chamamos um traço falciforme, aonde ele recebeu um gene beta normal e um gene beta mutado, uma mutação, e a gente vai entender o que significa esse indivíduo, que ele é um heterozigoto, né, um traço falciforme. Qual a diferença de um paciente SS para um paciente AS? Mas outras mutações existem, nós vimos lá mais de 1.000 e tantas, né? E a gente pode ter diversas combinações. Eu posso ter recebido um indivíduo, né, ser um indivíduo SC, um beta-S, recebido um gene beta-S e um gene beta-C. SD, S-talassemia beta, S-talassemia alfa. Então, muitas são as combinações, e aqui aparece a complexidade de se estudar sobre as hemoglobinopatias e a necessidade, muitas vezes, de estudos complementares, estudos genéticos, para a gente conseguir fechar o diagnóstico final. Claro que o SS, a anemia falciforme, ela é a mais prevalente no nosso meio, e essas outras combinações da hemoglobina S com hemoglobinas variantes raras, elas são menos frequentes no nosso meio, mas às vezes é necessário que a gente faça um estudo completo para poder entender qual é a herança genética do nosso paciente, tá? Então, a gente já comentou a herança mendeliana. Eu tenho, então, indivíduos que são portadores, e a gente vai ver que eles são assintomáticos.
podendo, então, dois portadores dar um indivíduo doente, sintomático, que é o motivo importante da nossa aula aqui. Então, a gente falando sobre a etiopatogenia ou a fisiopatologia, o que que acontece num paciente com anemia falciforme? Então, vamos desdobrar esse slide. Então, eu tenho um indivíduo, né? Eu tenho, por exemplo, uma situação normal, que tem a hemoglobina A, onde eu tenho o ácido glutâmico na posição 6 do gene beta. Se ocorre uma mutação de ponto, o ácido glutâmico ele vai ser substituído por uma valina. Isso faz, então, que tenha a produção de hemoglobina S dentro da hemácia. Essa hemoglobina S, quando ela está, a hemoglobina está ligada ao oxigênio, ela está oxigenada, nada acontece com essa hemácia. Mas no momento em que a hemácia libera esse oxigênio, então na sua forma desoxigenada, esta hemoglobina S, ela tem dificuldade de solubilização dentro do eritrócito. E esta hemoglobina insolúvel, para que ocorra uma acomodação dela, ela forma, então, esses que nós chamamos anéis tactoides, ela forma um polímero, e ela acaba provocando esse prolongamento da hemácia para que tenha uma melhor acomodação. Então, vamos de novo, né? Então, uma mutação de ponto, a troca do aminoácido, ácido glutâmico, por uma valina, na forma desoxigenada, faz com que a hemoglobina S tenha baixa solubilidade, forme esses anéis tactoides, provocando, então, esse prolongamento, na verdade, esses polímeros provocam, então, a formação, esse aspecto de foice da hemácia. Olha lá o que esse drepanócito, que essa foice acaba provocando a nível sistêmico. Esses drepanócitos, em primeiro lugar, eles têm dificuldade de locomoção. Então, principalmente em pequenos vasos, eles acabam obstruindo, eles acabam fazendo uma oclusão microvascular. No momento em que eles fazem essa oclusão, ocorre a interrupção, então, da passagem de sangue, da passagem de oxigênio, e isso provoca uma necrose no tecido. Vejam que a gente está falando de uma hemácia, de um drepanócito que circula por tudo. Circula do sistema nervoso central à ponta do dedão do pé. Então, essas oclusões a nível microvascular, elas vão ocorrendo de forma sistêmica. Claro, aqui representado pelo baço, claro que o baço, como ele é o órgão de controle de qualidade, ele é talvez um dos órgãos que mais sofra as crises vaso-oclusivas. Mas a gente vai ver que a doença crônica, ela acaba se agravando justamente porque ela vai provocando processos, então, essas necroses, essas oclusões em todos os órgãos dos nossos pacientes. Aqui, novamente, né, representando, então, a fisiopatologia, então, a mutação de ponto, então, a troca do ácido glutâmico pela valina, aqui a representação da dificuldade de solubilização, a formação, então, dos anéis tactoides e o prolongamento e a formação da foice. Aqui representado também na microcirculação os processos de vasoclusão. Vejam que no momento, esses drepanócitos têm uma maior adesão, e no momento em que eles desencadeiam esse processo inflamatório, eles acabam também piorando o quadro, porque eles vão acabar recrutando neutrófilos e plaquetas, e isso forma uma vasoclusão maior ainda, a interrupção da circulação sanguínea e a necrose, muitas vezes a morte dessa região dos tecidos. Então, novamente, né, em condições de hipóxia, então, no momento em que a hemácia entrega o oxigênio, é onde a gente tem a maior formação desses drepanócitos. Esses drepanócitos, eles são formados de forma reversível, porque a gente tem a troca. Então, na forma desoxigenada, ele falciza, na forma oxigenada, ele volta à sua conformação de disco bicôncavo. Esse processo de vai e vem
muitas vezes chega num determinado momento em que essa falsização se torna irreversível, e aí nós visualizamos os drepanócitos na sua forma, digamos, definitiva, né, na forma de foice, a nível da distensão sanguínea. Então, como consequência, a gente tem um quadro de uma anemia hemolítica crônica, né? Então, a hemólise crônica, porque esse processo se dá constantemente. A lesão crônica e progressiva de órgãos por causa das crises vasoclusivas. E as crises vasoclusivas, elas são dolorosas, elas são processos agudos dolorosos. É um grande fonte de dor e de complicações clínicas dos nossos pacientes. Então, as manifestações clínicas, né? Então, se nós voltarmos, olha lá, o bebê nasce com hemoglobina S dentro da hemácia, então vejam que se é o SS, ele não tem hemoglobina A, ele vai ter hemoglobina S, ele tem resíduos de hemoglobina A2 e de hemoglobina fetal, isso permanece. Mas ao invés de ter hemoglobina A, ele tem totalmente a hemoglobina S. Mas a gente tem que lembrar que depois do nascimento, a hemoglobina fetal ela vai caindo gradativamente e a síntese de cadeias beta vai aumentando gradativamente. Onde é que está a mutação de ponto? Está na cadeia beta. Então, a hemoglobina fetal, que está desaparecendo da sua formação, ela não tem mutação, mas a diminuição. Então, no momento do nascimento, o bebezinho ele está repleto de hemoglobina fetal, porque isso vai sumindo ao longo dos 6 meses. Então, a gente diz que ele tem a proteção pela hemoglobina fetal. Isso significa que, praticamente até os 6 meses de idade, essas crianças elas não têm manifestações clínicas. E as primeiras manifestações clínicas da gravidade da anemia hemolítica começam por volta do 8º, um pouco antes do 1º ano de vida, nessas crianças, porque eles estão protegidos enquanto ele tem hemoglobina fetal. Vejam que a gente viu que a hemoglobina fetal, ela existe no período intraútero, ela é importante porque ela tem maior afinidade pelo oxigênio. Nasceu nas condições normais, eu não preciso mais da hemoglobina fetal. Até ali eu não comentei com vocês, mas a persistência hereditária de hemoglobina fetal, ela é ruim quando existem mutações que fazem que essas concentrações de hemoglobina permaneçam altas após o nascimento. Isso é prejudicial para o nosso paciente, na situação não da anemia falciforme. Por quê? Porque depois do nascimento eu não preciso de uma hemoglobina que se grude ao oxigênio, né? Mas no caso de um paciente com anemia falciforme, o que ele vai produzir depois do nascimento? Hemoglobina S. E a hemoglobina S é extremamente nociva. Então, entre ter hemoglobina S e ter hemoglobina fetal, é melhor que ele tenha hemoglobina fetal, mesmo essa tendo maior afinidade pelo oxigênio. Após os 6, 8 meses, em que some a hemoglobina fetal, para de produção, aí que a plenitude da expressão da hemoglobina S, a gente começa com as manifestações clínicas. E quais são essas manifestações clínicas, né? Esplenomegalia, o baço, a gente já demonstrou, ele é o que mais sofre, ele já faz esse trabalho de controle de qualidade, e o drepanócito passando, obstruindo, né? O baço vai encrencar com o drepanócito, ele vai hemolizar esse drepanócito, o drepanócito vai fazer a crise vasoclusiva. Então, esses pacientes têm esplenomegalia, né? Começam a ter os quadros de esplenomegalia. E as crises vasoclusivas, ao longo da vida desses indivíduos, elas só vão piorando a qualidade de vida dos pacientes. A síndrome Montel, uma outra manifestação clínica, que vocês imaginem que as crises vasoclusivas, principalmente nas extremidades, aonde a gente tem mais microcirculação, pontas de dedos, das mãos, dos pés, mais difícil, numa situação normal, já é da hemácia circular. Imaginem ela na forma de foice. Então, eles fazem obstruções, principalmente das articulações das mãos, joelhos, das extremidades e dos pés. Eles sentem muitas dores articulares, porque ocorre, então, a crise vasoclusiva nas articulações, o acúmulo desses drepanócitos, provocando, então, processos inflamatórios, um inchaço dessas mãos,
e as dores. Dos tratamentos paliativos é manter mãos e pés aquecidos, tentando minimizar, então, o acúmulo desses drepanócitos nessa microcirculação, nessas articulações. Isso são as síndrome mão-pé que eles acabam acontecendo nesses pacientezinhos. E as crises nos ossos, nas articulações, é a mesma coisa, né? Lembra que a gente tem um sistema hematopoético dentro dos ossos. Se isso começa na primeira infância, eu tenho também um osso que está se formando. Ele deveria ter um ambiente saudável para se formar de forma saudável. E, na verdade, eu tenho um sistema extremamente ativado, fazendo uma eritropoese elevadíssima. Por que eu estou tendo? Uma anemia hemolítica, uma grande destruição na periferia. Se eu tenho destruição na periferia, eu estou dando sinais para a medula óssea para ela aumentar a sua produção. Então, já no primeiro ano de vida, eu tenho uma criança produzindo dentro de um osso. Isso dá malformações ósseas, que a gente vai ver algumas fotos, tá? Outras manifestações clínicas, elas, como eu comentei com vocês, né? O drepanócito, ele circula do sistema nervoso central à ponta do dedão do pé. Então, ao longo da vida desses pacientes, eles vão fazendo essa anemia hemolítica crônica. E as crises vasoclusivas, elas vão deteriorando os órgãos. Então, olha lá, então eles têm sintomas a nível do sistema nervoso central, porque a gente vai ter obstrução, né, essa hemácia está lá no cérebro obstruindo, crises abdominais, eles têm grande susceptibilidade a infecções, então é uma principal causa de óbito nessas crianças até o primeiro ano, são infecções fulminantes, eles recebem, então, antibiótico terapia preventiva e toda a carteira de vacinações preconizadas na primeira infância. Eles têm complicações como crise de sequestro esplênico, também é uma grande complicação, em que ocorre uma concentração de hemácias a nível de baço, e eles podendo levar ao óbito. Crises hemolíticas, então eles destruição, crises aplásicas, também eles podem parar de produzir essas células como se fosse um esgotamento do sistema hematopoético por uma produção. Crises megaloblásticas, eles precisam de reposição de nutrientes, vocês já viram as anemias megaloblásticas, né? A deficiência de vitamina B12 e de ácido fólico, eles recebem ácido fólico como coadjuvante, justamente porque eles estão produzindo, hemolisando e produzindo, então eles precisam da reposição desses nutrientes para que eles não formem essas anemias carenciais. Com o passar dos anos, né, então aqui representado, a gente consegue ver justamente pelas figuras, olha lá, pulmão, sistema circulatório, né, sistema esplênico, sistema gastrointestinal, sistema renal, sistema ósseo, então vejam, né, a hemácia circula por tudo. Então, vasoclusão de pulmões, do sistema circulatório, o baço sofrendo muito, problemas renais, justamente porque, de novo, provocam, né? Então, esses pacientes, a sobrevida deles tem aumentado muito, ano a ano, só que quanto mais tempo esses pacientes, eles permanecem vivos, mais são as complicações clínicas que eles acabam tendo, novamente porque a hemácia ela vai circulando, o drepanócito vai circulando e ele vai necrosando gradativamente todos esses órgãos, né? Então, lá, manifestações pulmonares, hepatobiliares, geniturinárias, nefróticas, oculares, úlceras nas pernas, então muitas, a qualidade de vida de alguns desses pacientes é bastante complicada. Algumas fotos representando, né? Então, olha lá, a icterícia, a gente está falando, então, de uma hemólise da bilirrubina indireta, aqui representado, então, em membros inferiores, a abertura, né, de lesões e a dificuldade de cicatrização que esses pacientes têm, justamente pelas crises vasoclusivas e a falta de chegada de oxigênio nesses tecidos para que ocorra o fechamento. Aqui o que eu comentei com vocês das crises mão e pé, o acúmulo desses drepanócitos, então, a nível dessas articulações, principalmente nas mãos, isso dão processos inflamatórios, inchaços e crises dolorosas.
Prolongamentos ósseos, então malformações ósseas são bastante frequentes nesses pacientes, justamente por esta hematopoese, eritropoese elevada que está acontecendo e um osso não saudável, então, a nível de crescimento, ok? Achados laboratoriais para nós, em termos de hemograma, a gente vem conversando isso na prática. Esses pacientes, eles são sempre anêmicos, a gente aqui está falando do paciente com anemia falciforme clássico. Vejam que eles não passam de 10 de hemoglobina. As hemácias são de tamanho normal e cor normal, normocíticas e normocrômicas. O hematócrito é baixo também, né? Eles têm hemoglobina baixa, têm hematócrito baixo, eles tendem a ter os leucócitos um pouquinho mais elevados que o normal, talvez porque eles façam essas infecções recorrentes. As plaquetas tendem a ser um pouquinho aumentadas também, e anemia hemolítica, né? Então, conforme esperado, retique alto. Eles têm reticulocitose, porque, né, da gente lembrar lá da eritropoese, né, do controle da eritropoese. Eu tenho um drepanócito aqui fora que está sendo destruído, isso passa pelo rim anemia, é dado sinal para a medula óssea para compensar uma anemia periférica, a medula recebe a informação, aumenta a produção. Qual é o grande problema na anemia falciforme? Ela vai aumentar a produção? Vai, mas a hemácia que está saindo da medula óssea sai com uma hemoglobina doente, continua saindo com hemoglobina S. Essa hemoglobina S, aqui fora na periferia, se transforma em foice, né, hemolisa, e a gente tem o processo de uma hemólise crônica. E a reticulocitose é um achado importante nesses pacientes. Aqui a representação, então, do nosso hemograma, a presença do drepanócito, e a gente tem um hemograma clássico na anemia falciforme, a gente também tem comentado isso em aula prática, a presença, então, da foice, então cuida lá, né, sempre que tiver as pontas, e os achados que andam em conjunto, a presença de hemácias em alvo é muito frequente de nós encontrarmos nesses hemogramas. Eu posso encontrar policromatofilia por causa do reticulócito, eu posso encontrar corpúsculos de Raul-Joly, porque eles fazem essas autoesplanectomia, e, então, é drepanócito, alvo, policromatofilia, Raul-Joly e, às vezes, eritroblastos, porque eles fazem anemias importantes. Tratamento, vou começar pelo final, né? Tratamento curativo, transplante de medula óssea, a gente vai ter uma aula de transplante sobre, para entender um pouquinho melhor, mas a única forma é a gente substituir essa célula-tronco que está formando a hemoglobina S por uma célula-tronco saudável que possa produzir hemoglobina A. Na falta, né, de um tratamento curativo, existem tratamentos que são preventivos ou paliativos, transfusão de sangue, se eles estiverem anemizando muito, é um tratamento paliativo, tem que cuidar muito da transfusão, porque o aumento da viscosidade pode piorar as crises vasoclusivas, controles da dor, e aí importante, porque eles vão para o uso de opioides, eles tomam morfina, porque eles têm as crises vasoclusivas extremamente dolorosas, então está previsto, está prescrito para eles o uso de opioides, agentes antifalcizantes, e aqui a gente tem a ativação da cinsahemoglobina fetal, a hidroxureia, que é um quimioterápico utilizado, e aí a gente tem a distribuição pelo Ministério da Saúde, a nível de, né, do governo do estado. A gente tem, então, um conjunto de medicações autorizadas para esses pacientes. Entre as medicações, então, a gente tem a hidroxureia, que é justamente para ativar a produção de hemoglobina fetal, nós já comentamos sobre isso, é melhor ter hemoglobina fetal do que hemoglobina S, então a hidroxureia é um quimioterápico, e como, digamos, efeito colateral, ela aumenta a produção de fetal no indivíduo que é adulto, então não deveria estar produzindo. Eles tomam antibiótico terapia, eles tomam PNV oral até os 5 anos de idade, do primeiro mês aos 5 anos de idade, para evitar as grandes infecções. Eles tomam também ácido fólico, justamente porque a gente comentou, porque eles estão realmente, eles são
grandes produtores de eritropoetina. Muito bem, o que a gente acabou de comentar é sobre o paciente SS, anemia falciforme clássica. Aqui, né, no nosso lidograma representado é o doente. Mas agora a gente vai rapidamente conversar sobre os traços falciformes. São os indivíduos que são AS, eles são portadores da hemoglobina S, mas vejam, né, eles são assintomáticos. Doente interrogado, não, eles não são doentes, né? Eles são importantes, não são doentes, mas eles são importantes a nível de aconselhamento genético. Então, vejam que eles têm 50% de hemoglobina A e 50% de hemoglobina S. O SS é 100%, né? 100% é quase 100% de hemoglobina S. E aqui ele tem hemoglobina A em maior quantidade. Então, esta hemoglobina A de 50%, provavelmente ela dá condições para que essa hemácia tenha uma vida normal. Ela não falciza. Tudo que nós conversamos até agora do SS, as complicações, os achados clínicos, é em função da falsização. Se eu tenho hemoglobina S dentro da hemácia, mas ela não falsiza, então ela não é um problema. Mas ela se torna importante, olha lá, casal AS-AS tem 25% de risco de ter um filho com uma doença grave. Eles não são doentes, eles são indivíduos normais, mas o filho pode ter uma anemia hemolítica importante. Esses AS-AS também fica a informação, são pacientes tão normais que nós encontramos esse paciente no banco de sangue. Eles são doadores de sangue e hoje as bolsas são criadas para hemoglobinas variantes, entre todas as triagens que são desencadeadas, não que ele não vá ser um doador, até que ele tem hematócrito normal, hemoglobina normal, mas acaba que o banco de sangue deveria ter um encaminhamento de aconselhamento genético para a orientação desses pacientes. A segunda grande hemoglobina qualitativa, variante mais frequente no nosso meio depois da S, é a C. E aí a gente tem aqui o exemplo da hemoglobina do indivíduo CC. Olha lá que é a hemoglobina C. Também é uma mutação de ponto na posição 6 do ácido glutâmico, aqui por uma lisina. Né? A S era uma valina e aqui substitui por uma lisina. Também a mutação teve origem no continente africano, só que qual é a diferença de um CC para o SS que a gente acabou de ver? Tudo bem que ele tem uma hemoglobina que não é hemoglobina A, mas o indivíduo CC, e aqui a principal achado no hemograma é a presença de hemácia em alvo, tá? Esta hemácia, ela fica mais rígida, a parede dela, né, a membrana dela é mais rígida. Lembra que a gente tem que ter maleabilidade, a hemácia tem que ter maleabilidade, e isso é testado lá a nível de baço. Então, o problema desses pacientes, eles fazem uma anemia, mas vejam que ela é branda, nada perto do estrago que o drepanócito faz nos pacientes SS, né? Então, de novo, quem vai sofrer? O baço. Essa hemácia, na hora que ela tem que testar a sua maleabilidade no baço, lá ela pode trancar e aí ela pode ser hemolizada. Mas o CC, no sistema nervoso central, na articulação, nada tem problema. Vai levar oxigênio, vai transportar. Então, é uma anemia, mas é uma anemia bem mais branda, né? E que, de longe, não tem todas as complicações clínicas que a gente acabou de ver do SS, tá? Tem esse achado característico das hemácias em alvo, é um achado interessante, não é específico o passivo da hemoglobina C, tu pode ter esse hemograma de hemácias em alvo num cara, num hepatopata, num paciente que tem cirrose, que tem hepatite, ele vai ter o mesmo achado da hemácia em alvo, tá? Então, não é específico, mas é muito comum. Então, quando a gente está fechando o diagnóstico, tu vê hemograma com anemia, o paciente tem esplenomegalia, tem hemácias em alvo, hemoglobina C. Conjunto de informações fecha, tá? Mas a gente viu que hemácia em alvo aparece lá no hemograma do SS, hemácia em alvo pode aparecer no hepatopata, então cuidado lá, que não é um achado específico. Ele fecha no diagnóstico, mas ele não é específico, tá bem?
Então, e de novo, né, é uma doença que se concentra, uma anemia com esplenomegalia. Então, qual é o órgão que realmente é afetado e prejudicado? Baço, tá? Muito bem. Saindo das qualitativas, a S, a C como principais representantes, a gente agora vai falar das quantitativas. Então, quem são as talassemias, né? Então, novamente, a gente tem lá, né, o cromossomo 11 e a gente tem o cromossomo 16, e o que a gente viu, né? Então, eu tenho síntese de cadeias beta no cromossomo 11, e aí eu tenho um cromossomo aqui representado, por exemplo, do pai e da mãe. Então, lembrando que o indivíduo, ó, ele é beta-beta, né? E eu tenho as sínteses de cadeias alfas lá no cromossomo 16. Eu tenho dois genes, porque a gente viu que a gente precisa de cadeia alfa. A alfa, ela é muito importante. Já lá nas hemoglobinas embrionárias, eu já preciso de cadeia alfa. Então, o sistema, praticamente, ele se protege. Imagine, né? Ele tem duas caixinhas para produzir. Se uma falhar, eu ainda tenho o recurso da segunda para garantir a produção de cadeia alfa, que é extremamente importante na produção da hemácia final, tá? Então, novamente, eu tenho lá, né, eu deveria ter íntegro a produção de cadeias beta-beta e a produção de cadeias alfa, tá? A herança das talassemias, mesma coisa, mendeliana, como é a anemia falciforme. Então, eu tenho indivíduos que são normais, indivíduos portadores e indivíduos afetados, vamos dizer assim, né? Só que a gente vai ver que no caso da talassemia, diferente também lá do traço falciforme, lá o indivíduo SS era doente e os AS, eles eram assintomáticos. Aqui nas talassemias, o indivíduo, né, totalmente afetado, então, que recebeu duas mutações, ele é doente. Mas a gente vai ver que o traço talassêmico, que é o indivíduo que recebe metade das mutações, ele também pode ser sintomático, tá? E por isso eles são também hemoglobinopatias quantitativas. Mas a herança é mendeliana. Então, com isso, a gente vem, né? Talassemias alfa e beta. Se o defeito estiver na produção de cadeias alfa, talassemia alfa. Se o defeito estiver na produção de cadeias beta, talassemia beta. E eu tenho, então, a deficiência parcial ou total. Talvez ele produza menos do que o desejado e talvez ele não produza nada daquela cadeia, tá? E isso vai fazer, então, que ele tenha uma eritropoese ineficaz. Então, ele tem a dificuldade em produzir uma hemácia na sua integralidade, porque ele não consegue produzir uma hemoglobina completa, que é o que ele precisaria preencher aquela hemácia. Então, com isso, então, eu tenho a redução na produção da hemoglobina normal, dentro dessa hemácia, e uma anemia microcítica hipocrômica, tá? Então, olha lá, o SS é uma anemia normocítica e normocrômica. A anemia falciforme, a hemácia, ela sai da medula óssea de tamanho normal e cor normal, e na periferia ela falciza e é hemolizada. Então, a coisa acontece fora da medula óssea. Nas talassemias, como tu não consegue produzir hemoglobina A, já na saída, na produção da medula óssea, o sistema ele já diminui o tamanho da hemácia, justamente para que produzir uma hemácia grande se tu não vai conseguir completar ela adequadamente com a hemoglobina. Então, a hemácia ela já vem pequena da medula óssea. E aí vem a anemia microcítica hipocrômica, tá? Outra coisa importante que a gente vai ver é que essas cadeias, né, a produção dessas cadeias, alfa, beta, gama, elas têm que se completar na sua plenitude. Não pode sobrar cadeia solta dentro da hemácia ao longo da eritropoese. Se essas cadeias sobrarem, elas vão provocar um desequilíbrio, e aí mexe na estrutura, mexe na flexibilidade, a formação de inclusões. Então, toda a alteração que acontece nas talassemias é justamente pelo desequilíbrio
na complexação dessas cadeias que acaba acontecendo nas talassemias, né? Então, novamente lembrando lá, que em relação às cadeias beta, né, tem uma caixinha beta, um gene beta do pai e uma da mãe, e em relação às cadeias alfas, tem duas em cada cromossomo. Então, é duas do pai e duas da mãe. Olha lá. Então, aqui, né, representado, a representação normal. Então, eu tenho a produção 2 alfas, 4 genes alfas, né, e 2 genes beta, cromossomo 16 e 11. Olha lá quando eu falo de alfa-talassemia. Alfa-talassemia, menos produção de cadeia alfa. Aqui a situação normal, complexação normal, né? Todas as cadeias alfas, elas vão ter que ser usadas ou se complexando com beta, com delta ou com gama. Produzir hemoglobina A, A2 e fetal. Então, isso aqui não sobra ninguém. Todo mundo está produzindo quantidade adequada. Mas se eu tenho uma alfa-talassemia, olha lá, existe uma redução, aqui no caso parcial, da produção de cadeias alfas. Estou produzindo normal beta, gama e delta. O que vai acabar acontecendo? Provavelmente, ó, vão sobrar cadeias beta que não encontraram a quantidade de cadeia alfa para se complexar. Essas cadeias beta livre, elas vão se complexar entre elas e vão formar, então, no caso, esses tetrâmeros de beta 4. E aí vão formar uma nova hemoglobina, que é a hemoglobina que nós chamamos de hemoglobina H, certo? Isso, de novo, né? Para evitar que cadeias fiquem soltas, livres, dentro da hemácia que o sistema não permite. Então, isso é a alfa-talassemia. A beta-talassemia, a ideia é, olha lá, existe, então, ou uma redução parcial, ou até uma ausência total de produção de cadeia beta, que já dá para a gente pensar que é uma situação mais grave. Quando a redução é parcial, eu tenho normal, gama e delta. Olha lá o que vai acabar acontecendo. Sobra alfa. Sobra a cadeia alfa, ela tem que ter alguma finalidade, né? E aí, essas cadeias alfas, elas vão precipitar dentro da hemácia e vão produzir os corpos de Heinz, que isso também é nocivo, é ruim para a hemácia, tá? Numa situação mais grave, né, uma mutação mais grave, olha, não existe nada de formação de cadeia beta. E eu precisaria de beta para formar a tal da hemoglobina A, que é a principal. Alfa 2, beta 2 é a minha hemoglobina A, que é a hemoglobina principal no adulto. E aí o indivíduo tem uma mutação que não forma nada. Então, obviamente que a situação é grave, sobra muita cadeia, mesmo que tenha gama e delta, elas não vão conseguir utilizar esse excesso de cadeia alfa, e aí muito mais a formação de corpos de Higgs. Vejam que alguma coisa pode ser compensada, né? Dessas cadeias alfas, elas podem tentar se ligar a gama e delta, aumentar a fetal, aumentar a 2, mas mesmo assim elas acabam sobrando, e é isso que é extremamente nocivo para o nosso paciente. Vejam que a gente está falando de alterações quantitativas, né? Então, a gente viu lá também um dos primeiros slides, a gente tem aí quase 500 mutações descritas entre as talassemias. Então, olha o que está representado nesse desenho, né? Depende da mutação. Pode ser que eu tenha uma mutação leve, e a diminuição, isso falando da beta-talassemia, ó, existe uma redução pequena da produção, mas eu produzo uma quantidade X de cadeia beta, sobra um pouquinho de alfa. Vejam que clinicamente vai ter uma compensação, mas provavelmente é um paciente que às vezes a gente até nem percebe que ele tem uma talassemia. Talvez eu tenha uma mutação mais severa, né? E aí eu tenho uma redução maior da produção de cadeias beta. E aí eu tenho mais alfa livre, mais corpos, mais presença de corpos de raiz. Então, olha lá, vai aumentando o grau da minha anemia. Aqui eu já tenho uma anemia microcítica e hipocrômica bastante evidente. Vejam que eu tenho um pouquinho de bilirrubina e eu tenho esplenomegalia. Então, esse paciente ele já é clinicamente mais comprometido do que o anterior. E claro que o terceiro estágio, que é aquele beta zero, né, que ele não produz nada de cadeia beta, obviamente que é uma anemia mais severa, 4 cruzes,
tenho mais bilirrubina e tenho mais esplenomegalia. Então, estudar talassemia, desculpe, depende da mutação que a gente está conversando. Tem mutações leves, que praticamente passam desapercebido nos pacientes, e tem mutações muito graves, quase algumas incompatíveis, né, com a manutenção da vida, que a gente já vai ver nesses pacientes. Olha lá a fisiopatologia de uma talassemia. Então, eu tenho uma hemácia normal e aqui eu tenho uma hemácia com uma talassemia beta. O que significa isso? Significa, então, a produção menor de hemoglobina A, mas mais importante, né? A sobra de cadeias soltas, de cadeias livres dentro da hemácia. E isso provoca uma deseritropoese. Isso tudo acontecendo, né, dentro dos ossos, essa precipitação dessas cadeias soltas vão provocar, então, um defeito na nossa hemácia. A gente tem um baço, então, que vai acabar também reconhecendo essas inclusões, esses agregados, e vai desencadear, então, a destruição dessa hemácia. A destruição aqui fora desencadeia uma anemia, né? Essa anemia, muitas vezes, esses pacientes, vejam como ele tem uma eritropoese ineficaz, esse quadro de anemia aqui fora, ele vai ter que receber transfusões sanguíneas para compensar o quadro de anemia. Ele tem a falta de utilização de ferro, justamente porque ele não consegue fazer uma eritropoese eficiente, então sobra ferro para esses pacientes, porque ele não está sendo utilizado. Tem excesso de ferro, porque ele também está recebendo ferro pelas bolsas de sangue. Então, esses pacientes, uma das grandes complicações, eles têm acúmulo de ferro, excesso de ferro. Esse acúmulo de ferro, ele pode se depositar no fígado, ele pode se depositar no coração, ele pode desencadear, então, processos neoplásicos no fígado, insuficiência cardíaca, pelo depósito de ferro em excesso desses pacientes. Eles têm alterações ósseas importantes, justamente porque ele tem essa deseritropoese, ele tem esta falha na produção das hemácias, o sistema é defeituoso, provoca deformidades esqueléticas, tá? Olha lá, então, como é o hemograma e como é a clínica, né? Vejam que ele tem defeitos nas suas cadeias, é uma beta-talassemia maior, ele tem o que a gente chama beta mais ou beta zero. Beta mais são mutações que produzem menos, e beta zero são mutações que não produzem nada de cadeia beta. Como eu recebo uma do pai e outra da mãe, eu posso ter recebido uma mutação parcial do pai, uma parcial da mãe, e isso dá um resultado final. Mas talvez eu possa ter recebido duas mutações graves do pai e da mãe, e obviamente clinicamente esse paciente é mais comprometido. Falando então da talassemia beta maior, olha lá a hemoglobina deles, de 2 a 3 gramas, gramas por decilitro, tá? Um paciente com uma anemia muito grave, né? Uma microcitose e uma hipocromia acentuada. Essa anisopoiculocitose, a gente já veio ver uma foto, né? É um paciente realmente que esse paciente aqui que não produz quase nada é um paciente que, então, vocês podem imaginar, ele não produz cadeia beta, ele produz muito pouco, então ele não produz hemoglobina A. Então, é uma hemácia que não consegue preencher de hemoglobina, que vai ter que fazer transporte de oxigênio, tá? Hepatoesplenomegalia, retardo no crescimento, alterações ósseas, icterícias, é um paciente dependente de transfusão, porque de alguma forma ele vai ter que fazer transporte de oxigênio, retique eritroblastos aumentados, né? Porque ele está. Desculpe. E a eletroforese a gente vai ver. Então, olha lá, ó. Então, essa é uma talassemia maior. Olha lá a hepatoesplenomegalia da criança. Olha o sangue com uma baita de uma poiquilocitose, é uma bagunça, uma anemia importante, muitos eritroblastos, hemácias jovens, que é o que o sistema tem para mandar. E aqui é mostrando as bombinhas de ferro, como eu falei para vocês, como eles usam pouco ferro, ou eles recebem ferro de fonte, né, por transfusão, a gente tem que, né, para evitar as complicações, tem que botar essas bombinhas para complexar o ferro e tirar o excesso de ferro desses pacientes.
Mas olha lá, né? Eu vou voltar aqui, ó. Isso aqui é o paciente com talassemia maior, beta ou anemia de Kuhn. Mas eu posso também falar do traço talassêmico. Como eu falei da anemia falciforme e do traço falciforme, eu posso falar da talassemia maior e do traço talassêmico. Olha lá como é o traço talassêmico. Ó. Eu recebo dois genes beta. Eu posso ter recebido uma mutação, né, um gene beta mutado e um beta normal. Então, isso é um paciente, digamos, heterozigoto. Vamos dizer que ele tem 50% de produção de cadeias beta. Então, ele produz hemoglobina A. Vejam que ele é um paciente que faz uma anemia, mas ele faz uma anemia leve, uma anemia microcítica, né? Olha lá por que que esse paciente ele é aumentado. Quem é que também tem anemia microcítica? O paciente com anemia ferropriva, né? A anemia ferropriva, lá a gente viu que é uma anemia microcítica e hipocrômica. Então, anemia microcítica pode ser deficiência de ferro, que é o mais frequente, ou pode ser uma talassemia, então, que aqui no caso é um defeito genético, tá? Então, o traço talassêmico, ele é importante de ser investigado, e a gente tem muito traço talassêmico no nosso meio, por quê? Porque as talassemias, as grandes mutações que nós recebemos são dos imigrantes italianos. Tem mutações espanholas, portuguesas, mas ali os descendentes. E aqui no Rio Grande do Sul a gente recebeu muito italiano, tem muito italiano. Então a gente pega essa região de imigração italiana, a gente tem talvez não grandes casos de talassemia beta maior, que são os casos graves, mas a gente tem muito esse genótipo, que recebeu uma mutação de do pai ou da mãe, tem uma anemia leve. E o que que isso aqui é importante, né, pessoal? Daí fica a pergunta: se der sulfato ferroso para esse paciente, ele vai responder ou não, né? Fica a pergunta, e aí a gente pode discutir em sala de aula o que que vai acontecer com esses pacientes. A talassemia alfa, né? A gente viu que a gente tem 2 e 2. Eu recebo 2 genes alfas do pai, 2 genes alfas da mãe. A mesma ideia, ó. Eu posso ter, como ele é quantitativo, eu posso ter um gradiente de gravidade que vai aumentando. Imagine que dos 4, 3 são normais e um é mutado. Dos 4, 2 são normais e 2 são mutados. Dos 4, só um é funcionante. E uma situação extrema, nenhuma produção de cadeia alfa. Se a gente for olhar, ó, o grau da anemia vai aumentando conforme vai aumentando essa situação. Então, eu começo com uma anemia leve, sempre microcítica e hipocrômica, uma anemia mais importante, porque ele está produzindo pouca cadeia alfa, e quando eu tenho a deleção completa, né, a ausência completa de produção de cadeia alfa, claro que isso é grave e isso é incompatível com a vida. A mesma ideia que a gente fez os gráficos, né, da beta-talassemia, eu tenho da alfa-talassemia, né? Eu posso ter uma pequena redução, uma redução maior, e o que é uma hidropsia fetal incompatível com a vida? A gente viu que eu preciso de cadeias alfas lá para as hemoglobinas embrionárias, e aí a gente não tem, o indivíduo não tem como sobreviver, e aqui a gente tem os natimortos, ou aqueles bebezinhos que nascem e sobrevivem algumas horas. Alguém poderia me perguntar, nem com transfusão? Não, eles não conseguem sobreviver nem com transfusão, tá? Certo? E só para a gente falar um pouquinho de diagnóstico, nós exploramos isso um pouquinho melhor na outra disciplina, né, na Hemato 2, para quem quer aprofundar esses estudos, mas a gente vai trabalhar sempre com a ideia como são os hemogramas e alguma coisa de diagnóstico. Então, vamos olhar lá, né? Então, anemia falciforme, aqui eu estou falando do SS, o clássico, o doente clássico. Então, vamos ver o hemograma dele, né? A gente viu a hemoglobina, normalmente não passa de 10, então ele tem uma anemia importante. Essa anemia, tamanho e cor, normocítica e normocrômica. Lembra que a hemácia sai normal da medula e, ao cair na corrente circulatória, ela forma a foice. E agora, como eu estou falando, então, né, do hemograma no sangue periférico, o que que a gente classicamente pode encontrar no paciente com anemia falciforme? Em maior quantidade ou menor quantidade. O hidropanócito, que é a hemácia em foice,
As hemácias em alvo são bem frequentes de nós encontrarmos em conjunto. A policromatofilia, porque a gente viu que eles têm reticulócitos aumentados. A anisocitose, eles vêm sempre com uma leve variabilidade de tamanho. Eritroblastos, hemácias nucleadas jovens, comumente a gente encontra, alguns raros, né? O reticulócito quantificado separadamente é aumentado, né? E o fator do reticulócito. Então, isso é o clássico que a gente acaba encontrando: DREPA, alvo, policromatofilia, eritroblastos, e pode encontrar também corpúsculos de Hall-Joly. O leucócito pode estar aumentado, a plaqueta pode estar um pouquinho aumentada, né? Normalmente está aumentada, e a contagem de reticulócitos sempre elevadas, certo? E a bilirrubina, uma anemia hemolítica, essa massa destruída, é rico em bilirrubina indireta, que é o clássico das anemias hemolíticas. Isso é o hemograma clássico da anemia falciforme. Como que eu encontro drepanócitos no sangue periférico? Como que eu confirmo que isso, né? Como que eu posso saber se isso é homozigoto, qual é a combinação? Através de sistemas de eletroforese de hemoglobina. Do mais básico, uma eletroforese convencional, ou sistemas que a gente tem mais sofisticados hoje, que é um HPLC, uma focalização isoelétrica, uma eletroforese capilar, enfim, métodos cromatográficos, métodos de separação dessas diferentes hemoglobinas, normalmente de acordo com a carga elétrica que essas hemoglobinas têm, tá? Então, a gente explora isso um pouquinho melhor, com mais profundidade, numa outra disciplina. Aqui é importante, então, vocês saberem que um hemograma com drepanócito se confirma através de métodos cromatográficos, através de uma eletroforese de hemoglobina, aonde eu vou caracterizar, então, a presença da hemoglobina S em maior quantidade ou em grande quantidade. Sempre tem um A2 e sempre tem hemoglobina fetal, certo? Isso é o clássico de um SS. Nós comentamos que o AS é o portador, né? O portador, né? Traço falciforme. Olha lá como se dá, como que a gente vai voltar, ó. Quando eu tenho SS, o pico predominante é de hemoglobina S, e quando eu tenho o portador, eu tenho um pico de hemoglobina A, 50%, e um pico de hemoglobina S, 50%. Então, ele recebeu uma beta normal e recebeu uma beta S. Sempre eu tenho hemoglobina fetal e eu tenho hemoglobina A2, né? Então, isso é um confirmatório. Aqui que é bastante importante, lembrando que hemograma de um AS, olha lá, normal. Ele é portador do gene S, mas ele não tem drepanócitos do sangue periférico. Ele não tem anemia. O hemograma clássico de um SS, ele é anêmico, ele tem drepanócitos, ele tem alvo, ele tem policromatofilia. Então, aquelas perguntas, né? AS, tem drepanócito no sangue periférico? Não, SS tem. AS, como é o reticulócito no sangue periférico? Reticulócitos normais. Como é o reticulócitos do SS? Reticulócitos aumentados, tá? Então, é bem importante a gente entender a diferença. Esse cara está no banco de sangue doando, esse cara está no banco de sangue recebendo, certo? Olha lá o CC, que a gente viu que aparece, que pode aparecer as hemácias em alvo, e aí aqui também um cromatograma de um paciente AC, um portador de hemoglobina C, 50% de A, 50% de C. Muito bem. Das quantitativas, como é o hemograma da talassemia, né? E principalmente do traço talassêmico. Então, eu tenho hemoglobina baixa, anemia. E aí, tudo bem, a gente vem estudando as anemias. Tamanho e cor, VCM baixo, anemia microcítica e talvez hipocrômica. Microcítica e hipocrômica com anisocitose. Aniso, micro e hipo. Pode ter uma poiquilocitose. E olha lá o que às vezes aparece nesses pacientes com talassemia, o pontilhado basofílico, tá? Pode ter também bilirrubina indireta, porque essa é uma eritropoese ineficaz, leucócito normal, plaqueta normal. Então, qual a importância deste hemograma? Esse pode ser um hemograma clássico de ferro,
como pode ser um hemograma clássico de talassemia. Claro que o pontilhado basofílico pode ajudar como um fator diferencial, porque ele é muito frequente nas talassemias, certo? Em termos de diagnóstico, então, eu tenho no hemograma anemia microcítica hipocrômica, preciso fazer o diagnóstico diferencial entre a anemia ferropriva e uma talassemia. Claro que tem todo o status férrico, que vai nos ajudar para ver os estoques de ferro, ferritina, como que está, e a eletroforese de hemoglobina também vai ajudar no diagnóstico final. Por quê? Esse é o indivíduo que tem lá o hemograma microcitose e hipocromia, e ele vai ter uma dosagem de A2 aumentada, ou às vezes de fetal. Então, lembra, né? Ele tem uma beta-talassemia, ele tem menos produção de cadeias beta, sobra alfa. A alfa, ela vai se ligar a delta ou a gama, então ela vai compensar na A2 ou na fetal, e por isso, através do cromatograma, eu vejo um cromatograma em termos normais, só hemoglobina A, mas em termos quantitativos das frações, eu vejo que elas estão alteradas. Tá bem? O traço talassêmico, né? Então, novamente, importante essa diferenciação com a anemia ferropriva, porque esses dois grupos de anemias, eles são microcíticos e hipocróticos. Certo? Então, pessoal, em relação às hemoglobinopatias e um pouquinho, muito rapidamente, sobre o diagnóstico, nós conversamos aqui na nossa aula. Teremos a oportunidade de discutir presencialmente dúvidas que vocês queiram esclarecer e de complementar, então, todos esses conceitos através das aulas práticas de microscopia, onde nós temos, então, hemogramas clássicos de talassemias e hemogramas clássicos, então, de todas essas anemias falciformes ou síndromes falciformes. Obrigada.